Traz agora uma entrevista exclusiva que o Mano articulou o contato e a nossa equipe de internacional produziu e gravou pra gente. A entrevista é da Vivian Amalfi, a venezuelana Maria Oropesa, que tem 29 anos, mora no município de Guanare, no estado de Portuguesa, na Venezuela. É advogada de profissão e desde os 16 anos está envolvida no ativismo político. E é, atualmente, diretora de campanha da candidata presidencial Maria Corina Machado, no estado de Portuguesa. Maria Corina é líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro e vem sendo perseguida fortemente no processo eleitoral. A gente tem um trecho já dessa entrevista, a gente vai acompanhar agora. Eu comecei no ativismo político contra esse sistema aos 16 anos. Naquela época, viver a liberdade era um sonho para mim, porque sou de uma geração que não conhece outro governo além do chavismo. Não conheço a liberdade, mas a liberdade deixou de ser um sonho e passou a ser um objetivo. Tudo o que estamos fazendo, nosso trabalho, é porque nosso objetivo é conquistar a liberdade. Temos uma grande oportunidade, inspirados em uma mulher maravilhosa, preparada e com coragem, que é Maria Corina Machado. Em outubro de 2023, ela foi escolhida por mais de 2 milhões de venezuelanos para ser a candidata presidencial da oposição. Apesar do regime não querer enfrentá-la, porque eles têm medo de uma mulher, ela segue indo em todos os cantos da Venezuela, porque temos certeza que esse é o ano da mudança e da liberdade para a Venezuela. Tá aí, 11 horas e 29 minutos, a gente acompanhou aqui um trecho dessa entrevista exclusiva com a venezuelana Maria Oropesa, que tem 29 anos e trabalha na campanha da principal opositora do Nicolás Maduro, Maria Corina, e que é, claro, claramente perseguida no processo eleitoral da Venezuela. O Fabrício, né? Em quais condições? Se elas serão eleições de fato limpas, com uma lisura em todo o processo eleitoral, com a possibilidade de observadores internacionais, algo que é tão cobrado por outros países. A Maria Oropesa comentou também com a Vivian Amalfi, nossa colega editora aqui que realizou essa entrevista, sobre a perseguição, inclusive a prisão de alguns colegas dela, partidários, nesse último mês. A gente vai acompanhar agora. A gente está preparando aí essa segunda manifestação? Já está no jeito? Vamos lá, vamos ver. Em primeiro lugar, o que aconteceu com os funcionários do Escritório de Direitos Humanos da ONU é vergonhoso para o mundo inteiro. É uma amostra de que a comunidade internacional precisa passar dos comunicados para a ação. O que acontece na Venezuela não é um governo normal, mas sim um regime que viola constantemente e sistematicamente os direitos humanos. Por exemplo, há menos de um mês, sequestraram 3 companheiros diretores da campanha de Maria Corina Machado. É o caso de Luiz Camacaro, no estado de Yacuy, Juan Freites, no estado de Vargas, e Guilhermo Lopes, no estado de Trujillo. Digo sequestrados porque o regime desapareceu com eles. E hoje falo para você, comunicaram aos advogados de defesa e de seus familiares que eles foram apresentados à noite, sem direito à defesa, ao devido processo legal. Ninguém os viu e o regime já realizou uma primeira audiência e, inclusive, impôs a presença de defensores públicos, mas não permitiram a atuação e presença dos seus próprios advogados e parentes. Fabrício, sequestro
dos opositores na política venezuelana. Pois é, um termo muito forte, né? Até muitas vezes é um termo utilizado para se descrever uma prisão, mas nesse caso ela fala de sequestro como sequestro mesmo, aquilo que a gente conhece popularmente aqui em português. Uma pessoa ser levada ilegalmente, de forma nebulosa, vamos dizer assim, né, no mínimo, e acabar desaparecendo por um mês. Ela, segundo essa entrevista da Maria Oropesa, então esses colegas dela teriam sido presos e julgados sem o devido processo legal, sem a presença dos seus advogados particulares, sem poder entrar em contato também com os seus familiares. Ela faz parte do partido Vente, que é um dos principais partidos de oposição lá da Venezuela, por onde Maria Corina Machado, um dos principais nomes da oposição venezuelana, é pré-candidata às eleições nesse ano. Tá aí, Fabrício Nice trazendo mais detalhes a respeito dessa entrevista que a gente acompanhou. 2 trechos pequenos, uma entrevista exclusiva que o Mano Ferreira conseguiu pra gente, e por isso eu vou começar com você, Mano. O relato da Maria é muito importante para que a gente tenha a dimensão do que significa, na prática, viver numa ditadura, né? A Maria falou muito bem sobre o fato que ela integra uma geração que nunca respirou a liberdade na Venezuela, porque ela já nasceu, né, sob o regime chavista, e aí a ditadura foi se intensificando, se tornando mais autoritária, ao ponto das violações de direitos humanos que acontecem hoje com sequestro de opositores. É muito triste sempre ver o relato, mas é muito importante que a gente veja isso, porque a gente sabe que quando você tem um regime ditatorial tão violento como esse, só a força e a cooperação internacional para ajudarem as forças democráticas internas da Venezuela a terem sucesso em vencer o regime ditatorial. A Maria é uma ativista liberal, ela integra também o grupo Lola na Venezuela. O Lola é uma liga de mulheres liberais que tem capítulos em vários países do mundo, tem aqui no Brasil, tem lá na Venezuela também, e faz um trabalho muito importante de empoderar mulheres que defendem de fato os valores da liberdade. Ô, Aninha, eu diria que a Maria Oropesa, ela estaria revelando algo pra gente se não fosse algo público e notório que acontece na Venezuela, né? Se já não fosse do conhecimento de todo mundo que há lá uma perseguição contra opositores políticos, que não há democracia na Venezuela, que não há um processo eleitoral com a lisura que se espera de um Estado democrático. Então, o que ela faz não é uma revelação, é um testemunho de alguém que está vivendo as agruras, as angústias de ser perseguida, ela e os seus colegas dela que foram simplesmente sequestrados porque são opositores do governo. Gravíssimo, gravíssimo o testemunho dela, são coisas absurdas, né, se a gente pensar na nossa situação aqui como país. E o que me chama a atenção é que neste caso, em que o Brasil deveria e poderia ter uma participação muito mais efetiva, né, porque está do lado, tem muito mais envolvimento com a Venezuela do que com o conflito, por exemplo, lá no Oriente Médio, o nosso governo esteja em completo silêncio com relação ao assunto. O Mano muito bem disse, essa situação só vai se alterar com muita pressão internacional, com o envolvimento de outros países para fazer com que a Venezuela saia dessa situação. Então, na minha opinião, este é um caso em que o Brasil precisaria tomar a liderança que ele exerce na América Latina para começar a se manifestar e agir contra esse regime ditatorial. E aí, Felipe Monteiro? É grave, né? O que acontece na Venezuela é grave. É um regime autoritário, é um regime ditatorial. É bom lembrar que Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela em 99 e nós estamos em 2024, né? Ou seja, 25 anos de regime chavista, não é? Ou seja, 25 anos sem alternância do poder. Alternou do Chávez para o Maduro porque o Chávez morreu. Então, o que nós temos que fazer realmente é como é que a gente pode pensar como é que a gente pode ajudar a Venezuela, né? Eu volto a falar aqui o que eu sempre falei aqui, concordando com a Aninha. A gente não resolve o problema da Venezuela virando as costas para a Venezuela. A gente não resolve o problema da Venezuela falando e bradando que não dá para o Brasil sentar na mesa com Maduro. A gente não resolve o problema da Venezuela ignorando que lá tem uma ditadura e que lá precisa de estratégia e precisa de políticas exteriores de forma efetiva, não é? A própria Maria Corina falou inúmeras vezes em vários jornais, em vários canais de televisão, que essa eleição
na Venezuela só vai ocorrer de forma limpa, não é? Se o Brasil tiver uma atitude proativa, de modo a pressionar o Maduro a ter eleições limpas na Venezuela. É bom lembrar que a Corina, por exemplo, ela foi inabilitada do processo eleitoral por meio de uma decisão administrativa do governo do Maduro. Ou seja, a Controladoria Geral da Venezuela, que parece a Controladoria Geral da União aqui no Brasil, decidiu de forma unilateral administrativa que a Corina violou as regras da pré-campanha e por isso tirou ela da disputa. Tudo bem que essa decisão foi chancelada na Corte Superior da Venezuela. Então o Brasil tem que pensar meios legítimos para pressionar e ajudar a população da Venezuela a sair dessa ditadura. E para sair... Pode continuar, Pepe. E para sair dessa ditadura, no meu entendimento, tem que passar também com uma negociação com o Maduro. O que vai acontecer com ele caso ele perca as eleições? Porque se ele perder as eleições, vai ser preso, ele vai morrer, perder a eleição. Vai ser exilado, vai para Cuba, vai para a Rússia. Tem que pensar tudo isso. Tem várias variáveis que nós temos que pensar de modo a ajudar a Venezuela a ter um processo eleitoral limpo. São 11 horas e 39 minutos agora. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui eu vou ouvir o Palumbo. O Palumbo, tem uma grande discussão como é que vai ser o dia da eleição lá na Venezuela. Se eles vão permitir ou não os observadores eleitorais internacionais, né? Pessoas que vão lá para acompanhar o processo eleitoral. Mas aí tem uma outra questão, né? Não adianta, no dia da eleição, tá tudo bonitinho, se em um ano, dois, uma década antes, ninguém pode se colocar como opositor, ninguém pode fazer críticas ao governo, o jornalismo não pode anunciar, reportar o que está acontecendo de fato. É claro que se chegar no dia da eleição não tiver um opositor que pôde construir politicamente uma possibilidade ali, uma chance mínima de ser eleito, é claro que no dia da eleição, ainda que seja liso, o processo, o Maduro vai ganhar. E aí? Eu não acredito que o processo vai ser idôneo. Lá é uma ditadura, eu não me conformo, acho que é surreal e inacreditável que aqui neste país, aqui no Brasil, ele é recebido com um tapete vermelho. Pepe, você falou que o Brasil tem que ajudar, eles já devem para o Brasil mais de 12 bilhões. 12 bilhões, não é outro assunto. Porque aqui no Brasil a gente tem muito problema, a gente tem problema de fome, a gente tem problema de pessoas que fuçam no lixo aqui na região da Cracolândia, acho que você nunca foi lá, para se alimentar. No Brasil, é igual a máscara do avião. Primeiro a gente coloca no nosso próprio rosto, para depois colocar dos nossos filhos, nosso parente. E eu acredito que a Venezuela já deve demais para o Brasil. É um país cuja população, 96%, é de extrema pobreza. É um ditador que expulsa o escritório da ONU. É um ditador que persegue seus opositores. Então, como que você vai acreditar? Como é que você vai ajudar um país desse se você tem um ditador e aqui nós temos um presidente que está silente, calado, que de vez de se insurgir contra essa ditadura, ele vai se meter numa guerra que não é nossa e ainda traz para o nosso lado um conflito que pode se tornar, espero que não, internacional. Então a gente não pode colocar o Brasil numa situação de perigo falando a besteira que ele falou. E aqui no nosso vizinho, ele está quietinho, não está falando absolutamente nada. E isso também é inacreditável, surreal e inaceitável. É até pior do que ficar em silêncio, né? Porque ele já demonstrou várias vezes apoio ao que acontece. Vale lembrar, quando Maduro foi eleito, Lula fez campanha, né? Disse que Maduro, presidente, a Venezuela, que Chávez sempre sonhou, foi o discurso que o Lula fez e, ao longo de sua trajetória, inclusive na presidência da República, recebeu o Maduro com honra de chefe de Estado. Eu concordo com o ponto de que o Brasil precisa ter relações diplomáticas com a Venezuela, mas com que conteúdo nessa relação diplomática? Isso é o que faz toda a diferença. O conteúdo não pode ser para apoiar esse regime, para dizer que os problemas do regime são de narrativa política, como disse o Lula, para o mundo inteiro, ao lado do Maduro, dizendo: meu amigo, aqui tem um problema de narrativa. Não é um problema de narrativa, é um problema de desrespeito aos direitos humanos, é um problema de uma tirania que oprime os opositores, que prende, que tortura, que sequestra, e isso tudo
precisa da pressão internacional, e o Brasil tem um papel fundamental como líder natural da América do Sul em fazer essa defesa da retomada da democracia na Venezuela, o que começa, é claro, com a saída de Maduro do poder. E aí, Pepe? Um pouco interessante tudo isso aí, mano. A esquerda brasileira, né, a esquerda mundial em geral, tem um problema em apontar o dedo para regimes ditatoriais de esquerda e falar que ali é um regime autoritário, não é? Então o Lula e o PT têm uma certa dificuldade de olhar para a Venezuela e assumir que a Venezuela é um governo autoritário. E quando o Lula fala que é uma questão de narrativa, realmente é um completo equívoco. Não é questão de narrativa, é questão fática, é questão de fato. E o Lula poderia muito bem exercer o seu papel de líder regional, né, o Brasil como liderança regional, como uma pessoa próxima do Maduro e tentar negociar com o Maduro eleições limpas na Venezuela. Eu não acho que é muita ingenuidade achar que o Brasil pode ter um protagonismo na Venezuela de modo a ajudar os venezuelanos a terem um processo limpo. Mas eu tenho que falar que é muito complexo isso, porque não dá para você... Assim, mano, ditador só sai do poder com mais golpe contra a revolução ou com morte, não é? Então imagina o Maduro pensando na possibilidade... Ou política, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Bem, é verdade. O Brasil foi o caso de golpe branco ali. Verdade. Agora imagina o seguinte, o que o Maduro vai fazer, pode fazer, se achar que vai perder o processo eleitoral. Não vai ajudar a ter processo eleitoral limpo. Então, a negociação com o Maduro também tem que levar em consideração o dia depois das eleições, né? Seja dando para o Maduro asilo em Cuba, asilo na Venezuela, ou tendo uma possibilidade, como teve no Brasil, a anistia. O Brasil que teve no Brasil. Negociou-se o dia depois com a anistia, ampla e restrita. Por isso que os militares saíram do poder de forma pacífica. Então tem que ter o mesmo tipo de negociação na Venezuela, de modo a tirar o Maduro do poder e de modo que a Venezuela tenha um processo eleitoral limpo. Dentro do direito tem um negócio chamado justiça de transição, que é muito interessante, traz todos esses elementos que o PP tá falando aqui, né? Que para tirar de um Estado a carga de uma ditadura, tem alguns requisitos, que é justamente pensar numa anistia, pensar numa transição, garantia de direitos, enfim, uma série de punição, respeito à memória, para também não ficar esquecido, são vários elementos. Um negócio interessante para a gente discutir aqui algum outro dia, justiça de transição.